Olá, queridos, graça e paz vos sejam multiplicadas da parte do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Sejam todos bem-vindos aqui ao nosso canal e hoje eu queria falar, fiquei de trazer ontem no sábado um pouco de reflexão sobre a importância de termos um coração voluntário para as coisas de Deus. Eu quero meditar com você em algumas passagens, já deixei até aqui os versículos para falar como é importante nós cuidarmos, sermos um semeador no reino dos céus, no reino de Deus. Não é, preste bem atenção no que eu vou falar aqui, não vá me interpretar mal. Algumas pessoas têm mandado mensagens para mim, me fala um pouquinho, eu preciso ter palestra sobre a questão econômica. É claro que a palestra na área econômica, uma palestra aqui, eu vou preparar com mais calma um slide, alguma coisa bem mais detalhada para falar com vocês sobre essa situação. Mas aqui já dá para a gente entender que a gente não pode confundir fruto com semente, tá certo? A Bíblia ela vai tratar fruto de uma forma e semente de outra, tá bom? Então diz aqui, esse capítulo 2 da segunda carta do apóstolo Paulo ao Coríntios, ou melhor, o capítulo 9 da segunda carta, se você ler, ele está falando exatamente sobre isso. Ele está falando sobre a importância de termos um coração voluntário, com generosidade, sem esperar até mesmo de Deus algo em troca. Então diz, o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância ceifará. É a famosa lei da semeadura que a gente tanto fala, né? O que o homem planta, o homem colhe, a palavra de Deus também fala, né? Tudo que o homem semear, isso colherá. Então aqui está falando de contribuição. Aqui está falando da nossa generosidade para com a obra. O tema que tem sido bombardeado ultimamente, principalmente aqui na internet. O que tem de gente torcendo as escrituras. Uns torcem para proveito próprio, né? Você torce essa passagem. Muitos líderes torcem para poder aumentar a riqueza nessa terra, para aumentar o seu patrimônio, para ter poder, né? Quem tem dinheiro tem poder, tem status, né? Então muitos usam, infelizmente não é de hoje, desde aquela época já fazia-se isso. Agora, e hoje, por causa dessa ganância, da ganância dos cães gulosos, sabe, dessas raposas gulosas, os filhos do diabo, né, vestido de luz, por causa dos filhos de Satanás, tem surgido outras pessoas revoltadas e falando um monte de baboseira, um monte de besteira com relação a esse tema. Tem muita, como é que falo? Desigrejado, muito maluco, falando um monte de groselha desse assunto delicado e importante. A vida econômica das pessoas, elas têm sofrido ataques, porque o cara ouve um negócio, uma pregação contra a esse coração generoso e voluntário que devemos ter para a obra, acabo perdendo a benção. Mas vamos lá, cada um contribua, voltando aqui ao assunto. É um assunto que eu não gosto de falar, tá, pessoal? Lembrando disso, meus irmãos, eu não gosto de falar sobre isso. Mas diz aqui, cada um contribua segundo o que propor no seu coração, não com tristeza ou por necessidade. Em outras traduções, ou por avareza. Aí ele vai falando, mas eu queria só ressaltar isso aqui, ó. Ora, aquele que dá semente ao que semeia, também vos dê pão para comer, e multiplique a vossa sementeira e aumente os frutos da vossa justiça. Então, multiplique a vossa sementeira, ele dá semente ao que semeia. Ele não vai dar semente para quem não gosta de semear. Quem odeia semear, quem vai semear no evangelho ou no ministério de alguém e vai falar assim, pô, vou estar semeando isso aqui, mas será que esse cara vai usar para essa finalidade? Ele vai usar para outra? O que ele vai fazer com esse dinheiro? Será que ele não vai fazer coisa que não deve? Será que ele vai se enriquecer? E aí a pessoa acaba se travando para semear. E aí, meu amado, quando a pessoa cria um bloqueio, uma questão na mente, e ele não tem sementeira, ele vira uma pessoa sem sementeira. Por quê?
Muitos confundem a semente com o fruto. Muitas pessoas comem as sementes. E muita pessoa nesse exato momento comendo semente, as sementes. E quando você come semente, como que vai crescer e gerar? Né? Por que muitos ministérios, muitas pessoas até ganham muito bem, têm-se um bom salário? Conheço pessoas que ganham um salário mínimo e vivem melhor do que quem ganha 3, 4, 5 mil reais. Eu conheço pessoas que ganham um salário certinho, R$ 1.000, e vive melhor do que quem ganha 4, 5 mil. Come melhor, vive melhor, ainda consegue milagre, se vestir melhor. Porque ele sabe o que é semente e o que é fruto. Tá bom? Isso aqui já é Novo Testamento, tá? Isso aqui não é lei, aqui eu não estou falando de dízimo, eu não estou falando nada disso, estou falando de semente, estou falando de fruto. Então, para que em tudo enriqueçais em tudo. Enriqueçais em tudo. Não estou falando de riqueza, né? Não estou falando de riqueza como você vê, como muitos veem, como muitos entendem. É enriquecer em tudo, uma vida abençoada em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Para toda a beneficência a qual faz que por nós se deem graças a Deus. Bom, irmãos, é importante você semear. É importante você pedir para que Ele dê semente a você. É importante nós distinguirmos o que é semente e o que é fruto. E quando você aprende a semear, você gosta de semear, isso não é só dinheiro, não estou falando só, estou falando em tudo. Semeia amor, você vai colher o quê? Amor. Se você semear em todas as áreas da sua vida, no seu casamento, na sua vida sentimental, na tua saúde, aprenda a ser um grande semeador. Jesus até usa a importância de semear, né? Tem até uma parábola chamada Parábola do Semeador. É muito bom saber semear a palavra de Deus. Tem um salmo que diz, né? Até separei aqui para você, ó. Aquele que leva a preciosa semente, no caso aqui é a palavra de Deus, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo seus molhos. Ou seja, vai ter uma colheita. E semear não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Então, meus amados irmãos, não adianta você fazer campanha para ser próspero na vida econômica, em qualquer área. Não adianta você orar para ficar, né, falando aqui da economia, orar para ser abençoado, para ser próspero economicamente, para ter sua vida abençoada, se você não tem o dom de semear, se você não gosta de semear, se você mistura tudo no mesmo balaio, come fruto com semente, com tudo. Então, para ser um bom semente, você tem que saber, isso aqui é semente, essa aqui é minha semente, essa aqui eu vou semear. E eu não estou falando de valores, não estou falando de quantidade, estou falando de semente. Aprenda a ser um semeador. Não precisa você fazer aí uma palestra motivacional. Não precisa você procurar um coach para cuidar da sua área econômica. Vai meter os pés pelas mãos. Se você não é um semeador, não tem resultado. Porque é Ele que multiplica a vossa sementeira. Ele que multiplica, Ele que aumenta os frutos. Então, você faz uma campanha para ser abençoado economicamente falando. Você sobe um monte, jejua, e quando vem a semente você come, não adianta. Entendeu? Não adianta. Então, a palavra do Senhor diz lá em Atos capítulo 20, aqui ó, Atos 20, verso 35, diz aqui, cadê o versículo 35? Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus, que disse: mas bem-aventurada coisa é dar do que receber. Oh, como é bem-aventurado, né? Você dá do que você receber. Eu não estou falando aqui, irmãos, eu não estou
seguindo a linhagem das igrejas comerciais que nós conhecemos todos eles. Não precisa falar o nome desses camaradas, porque nós conhecemos. Não estou dizendo aqui para você pegar sua casa, seu patrimônio, seu bem, nada disso. Ignora isso, nem houve um negócio desse, tá? É até pecado. Estou falando palavras do Messias. Palavras do Messias que disse, não sou eu. Se você não concorda com isso aqui, você vai falar com ele. Você vai estar contestando ele. Então, é muito bom. Eu falo por experiência própria. É muito bom poder ajudar, quando você tem condições, as pessoas. Poder semear no ministério de alguém, poder ajudar algum irmão, alguma irmã, a tua igreja, a uma pessoa, a um desconhecido. A um desconhecido, uma pessoa que você não conhece, não tem muita afinidade. Então, é bem-aventurado. Por quê? Por que é bem-aventurado dar do que receber? Porque receber é o que todo mundo gosta de receber. De ganhar um presente. De graça veio, olha que bênção, eu estava aqui, ganhei um presente. Me trouxeram aqui uma camisa bonita, eu ganhei um sapato bonito. Não é legal? Você vai todo bobo, chega em casa para abrir o presente. Tem pessoas que abrem até na hora. Ela ganhou um presente, já vai abrir lá para ver o que tem, né? É ou não é? As pessoas gostam de receber, é comum receber. E dar é bem-aventurado, a pessoa que dá é feliz. O que é bem-aventurado? É abençoado com felicidade, tem muita felicidade, sente-se muito alegre. É um prazer inenarrável praticamente você dar, não é? Então, por essa razão, é mais bem-aventurado coisa é dar, porque é um dom de pouco. Como disse o Senhor no versículo que a gente leu, é dando que se recebe. Essa é a oração de São Francisco, não é isso que diz a Bíblia. A Bíblia diz que é bem-aventurado dar do que receber, não é dando que se recebe. Isso aí é outra coisa, não está na Bíblia isso. Mas se você quer ser abençoado com felicidades, e aí a felicidade ela é completa, você tem que aprender a exercer esse dom. Você vê aqui essa viúva, levantou-se, então ele se levantou e foi a Sarepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha, e ele a chamou, ele quem? Elias. E lhe disse, traze-me, peço-te, num vaso um pouco de água que beba. E indo ela trazê-la, ele a chamou e disse, traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Veja a resposta dessa mulher. Porém ela disse, vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite na botija. Vês aqui, ó, e vê aqui, você está vendo aqui os cavacos, a lenha? Vou prepará-lo para mim e para meu filho, para que o comamos e morramos. E Elias lhe disse, não temas, vai conforme a tua palavra, porém, faze dele primeiro para mim um bolo pequeno e trazemos aqui, depois fará para ti e para teu filho. Ela foi pegar lenha. E detalhe, veja bem como que é interessante essa passagem, porque começa Deus falando para Elias assim, olha, vai, porque eu mandei uma viúva te sustentar. Olha aqui, ó. Então vê a palavra do Senhor dizendo, levanta-te e vai para Sarepta, que é Sidom, e habita ali. E eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Então, se Deus diz para você, vai lá que eu vou te mandar para... Vamos botar aqui, vai lá que eu vou mandar você para o Maranhão. Lá tem uma viúva que vai te sustentar. Automaticamente você acha que vai chegar lá e vai encontrar o quê? Uma senhora bem-sucedida, não é? Com riqueza, com uma condição mais ou menos, que tenha lá um quarto na casa lá para você morar, que tenha uma aposentadoria, recebe uma aposentadoria lá do governo, uma senhora com condições para te sustentar. Deus mandou ele ir porque a mulher ia sustentá-lo. E quando ele chega lá, a mulher diz, olha, eu estou aqui com um cavalo. Já é muito interessante isso. Você está entendendo? Olha, eu tenho aqui, mas você está vendo que eu peguei 2 gravetos para poder fazer um bolo para eu e para o meu filho. Porque havia uma seca muito forte em Israel ali. Não tinha mais comida ali.
E veja que ele falou, olha, vai lá e faz primeiro para mim. Aquela mulher estava com a semente. É o que eu estou falando aqui da semente. Voltando aqui para o texto que a gente deu. Ele dá semente ao que semeia. Ele deu para aquela mulher semente. Deus falou que aquela mulher ia sustentar o profeta. E ela tinha semente. Se ela não obedece a palavra dele e prepara para ela um bolo, o filho vai morrer mesmo, porque o que ela tinha era semente. E ela fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Elias. Então veja que passagem interessante, você pode ler lá em 1 Reis 17. Ela tinha a semente, meus irmãos. O pouquinho de azeite que ela tinha, o pouquinho de farinha que ela tinha, aquele bocadinho suficiente para fazer uma única refeição, entendeu? Imagina nos dias de hoje, chega numa casa, numa mesma situação, a mulher vai falar, você tá doido, só tenho para mim e pro meu filho, você ainda quer ainda, seu abusado, seu profeta abusado. É ou não é? Olha que cara, como diz aqui em São Paulo, aprendi folgado, né? Cara folgado. Ele está pedindo a única refeição que eu tenho para mim e para o meu filho, que é que faz para ele primeiro para mim. Ele falou, faz primeiro para mim. Ó, não temas, porém faze dele primeiro para mim. Um bolo pequeno, trazer aqui, e depois você vai fazer para seu filho. Do pouquinho que ela tinha que fazer primeiro para ele. Você está entendendo? Profeta Elias aqui representando a presença de Deus na terra, era a boca de Deus na terra falando. Por isso a Bíblia diz, buscai primeiramente, Mateus 6, 33, buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mateus capítulo 6, verso 33. Olha se cumprindo na vida dessa senhora aqui. Mas buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Você está entendendo o que eu estou falando para você? Então veja quão importante é, meus irmãos, nós termos isso em mente. Juntar tesouro no céu, como diz o Senhor aqui mesmo, não ajunteis tesouro na terra, tesouros na terra. Tem muita gente juntando tesouro da terra. Muitas pessoas ajuntando tesouro na terra. Enquanto muitas coisas para o reino de Deus precisando ser feitas e as pessoas procurando seus tesouros na terra, seu bom carro, sua boa roupa, sua boa congregação bonita, comer do bom e do melhor, Eu tenho que deixar uma boa pensão para a minha mulher, tenho que deixar boas posses para o meu filho. Amanhã ou depois, como é que vai ser? Tenho que me preocupar com o dia da manhã. Então, trabalha-se 24 horas por dia para juntar, não separa um minuto para as coisas de Deus, não separa um minuto para dar um ensinamento, para falar da palavra de Deus. E muitos acabam juntando, se preocupando em juntar tesouros de todas as partes. Aonde está o seu tesouro, ali também está. Aonde estiver o seu tesouro, ali também está o seu coração. Porque aonde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Então por isso que não é bom juntar tesouro na terra, porque seu coração vai ficar só aqui. E você não se deixar não faz nada pelo reino. Por isso que é importante, meu amado, pedir para que o Senhor nos dê semente. E Ele dá a semente ao que semeia. Ah, mas irmão, eu não tenho nem para mim, você é louco, eu não tenho nem para mim, eu não tenho como fazer a minha luta, eu estou passando uma prova 24 horas, minha vida é toda de prova do começo até o final. Como é que você quer que eu semeie? Não estou querendo que você semeie nada, eu só estou falando para você. Aprenda a ser um semeador. Veja o que diz aqui, Eclesiastes 11. Você quer ser um bom semeador? Ouça esse conselho aqui, quem observa o vento nunca semeará. E o que olha para as nuvens nunca cegará, ou seja, colherá.
Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus que faz todas as coisas. Pela manhã, semeia a tua semente pela manhã. E à tarde não retires a sua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se é esta, se é aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Mas se você observar o vento, meu irmão, você nunca vai semear nada na sua vida. Nunca vai semear, vai comer a semente. Se você observar a situação na qual você se encontra, você nunca vai semear. Você nunca vai ter o prazer, a alegria de semear, investir na sua vida econômica. Investir na sua vida econômica não é você fazer excelentes cursos, excelentes faculdades, ou pegar aqui um trade desse aí, fazer investimentos online e eu quero viver de internet, de rede social, e eu vou fazer e vou acontecer, eu vou investir na bolsa. Eu vou investir na bolsa de valores, eu vou me dar bem. E aí você vai começar um projeto, acaba outro. Começa um projeto, termina outro. Começa um projeto e não vai. Irmãos, quem observa o vento nunca semeará. E quem fica olhando para a nuvem nunca vai colher. São duas coisas que as pessoas têm observado ultimamente. Muitas pessoas têm observado o vento e por observar vento não têm semeado. Fica olhando para o vento, não, está ventando muito, eu vou semear aqui, como é que vai ser? O vento vai levar essa semente não sei para onde. Ai, tá ventando muito, eu vou semear aqui e essa semente não vai crescer, porque como é que vai ser a minha vida? Como é que vai crescer fruto na minha vida se eu semear, se eu não semear? E aí fica com aquele coração preso, travado. Lembro muito da passagem do Senhor Jesus, né? Num dia de sábado, entrando na sinagoga, tinha um cara lá com a mão mirrada. Você já leu lá nos evangelhos, com a mão atrofiada. Não era igual a outra. Muitas pessoas têm uma mão atrofiada. Não vai. A sua mão está atrofiada. E Jesus falou para ele, estende a sua mão para mim. Nós não estendemos as nossas mãos para Deus, não nos preocupamos com as coisas. Tem pastor que às vezes tem que implorar para o irmão dar uma oferta na casa de Deus. Porque misericórdia. A pessoa parece que, não sei, consumiu muito desses conteúdos podres da internet que condena você ser bondoso. E não estou falando aqui, irmãos, de igreja, de ministério, não. É ver uma pessoa faminta na rua e não ter coragem de pagar um lanche pro cara. Não importa se ele é cracudo ou não. Ele tem que comer um biscoito. Dê o biscoito para ele. Não dê dinheiro que ele vai comprar droga, mas você pode comprar comida para ele. Enquanto ele come, você fala de Cristo, que é o amor ao próximo, que é o mandamento de Deus. Você está entendendo? Eu estou falando em todos os... Tem pessoas pobres demais, que não entendem o que Deus quer que a gente faça. Veja aqui Elias, a mulher falou, vou fazer para eu, meu filho, vamos comer, vamos morrer, acabou. Tem muita gente nessa situação e você precisa chegar até essas pessoas e dizer, não, vai lá e faz para mim, porque Deus vai te abençoar. E tem pessoas que andam pela vista. Deus falou para ele, a mulher vai te sustentar. E olha como ele achou a mulher. Desesperada, aguardando a morte. Não tinha esperança, não tinha mais nada. Estava aguardando a morte. Somente. Ia comer para morrer. E ela teve que dar para poder viver, para poder comer muitos dias e passar pela crise. Passar pela crise. Enquanto Israel estava com seca, fome severa, aquela mulher e o filho viveram bem. Não coma a semente. Não coma a semente, porque ele é poderoso. Ele dá semente ao que semeia, também pão para comer. Então não confunda semente com pão. Uma coisa é semente, outra coisa é pão. Essa mulher não sabia o que era semente e o que era pão. Você sabe o que é semente e o que é pão? Ah, você sabe, né? Água. Então, a partir de hoje, nunca mais confunda semente com pão.
Uma coisa é semente, outra coisa é pão. E não olhe para o vento para semear sua semente. Não olha nunca para o vento. Se eu fizer isso agora, se eu der um biscoito, se eu der o biscoito do meu filho para esse cara, como é que vai ser amanhã? O meu filho vai ficar sem comer amanhã. Se eu der essa caixa de leite para uma pessoa, o meu filho não vai ter leite para beber amanhã. E hoje, a pessoa precisando de comer hoje, e você pensando no que o seu filho vai comer amanhã, e você deixa de fazer a caridade, que é tão importante. Vou ficando por aqui, que Deus abençoe você de maneira rica e poderosa. Graça e paz, pense nisso. Vamos ajuntar tesouro lá em cima, vamos? Vamos ajuntar tesouro lá no céu. Deus abençoe você. A gente volta no próximo vídeo amanhã com mais uma edição do Minuto da Unicidade. Graça e paz, até lá.